meu caro Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, cara Teresa Leal Coelho, cabeça de lista pelo Círculo de Santarém, cara Patrícia Fonseca, independente indicada pelo CDS como primeiro nome democrata cristão da lista, minhas amigas e meus amigos, queria, em primeiro lugar, começar por agradecer a excelente recepção que temos tido no distrito de Santarém e este belíssimo almoço aqui em Orem. Vamos somando força à força que já temos. Manteremos sempre a racionalidade e a moderação na nossa atitude e na nossa posição. Outros que se radicalizem. Começaria por lembrar que já passaram 2 dias sobre o tal debate nas rádios entre Pedro Passos Coelho e António Costa. O secretário-geral do Partido Socialista já fez várias intervenções. Em nenhuma foi capaz de esclarecer a dúvida com que toda a gente ficou naquele debate. Onde e a quem vai cortar aqueles 1.020 milhões de prestações sociais dos mais pobres? Talvez o Dr. António Costa não queira falar do assunto, mas devemos recorrer à ajuda do responsável pelo programa económico do Partido Socialista. Aqui há uns dias ele deu uma entrevista e eu, como já me tem sucedido nesta campanha, vou fazer-vos apenas uma citação. Abre aspas. Está simulado um congelamento de pensões até ao fim da legislatura, com exceção das pensões mínimas. Outra dimensão é haver uma condição de recursos global para todas as prestações não contributivas, portanto, pensões mínimas e pensões rurais, e também para a ação social. Fim de citação. Mário Centeno, responsável pelo programa económico socialista. Que cada um tire as ilações que entender. E quero voltar a chamar a atenção, com a autoridade de pertencer a uma maioria que, apesar de todas as restrições e dificuldades, fez sempre uma opção preferencial por aqueles que são mais pobres e, como todos sabemos, em Portugal, uma parte da pobreza concentra-se nos idosos que trabalharam durante décadas, quando ainda não existia Estado Social. Lembrar-vos que, apesar da Troika, este Governo sempre aumentou as pensões mínimas, as pensões sociais e as pensões rurais. E que os socialistas, quando não havia Troika, decidiram congelar todas elas. Mas ainda do ponto de vista social,
eu quero chamar a atenção para o que esta frase do Dr. Mário Centeno significa. Significa um programa em termos de segurança social que é injusto, aventureiro e perigoso. Eles preparam-se para cortar nas pensões dos mais pobres e na ação social para ajudar os mais pobres. Põem em risco, com aquela engenharia da TSU, o pagamento das pensões atuais da classe média dos aposentados. Curiosamente, como são contra o tal plafonamento, querem continuar a ver o Estado pagar pensões milionárias. Eu não acredito que a iniquidade e o risco deste programa sejam uma opção ideológica do Partido Socialista. Mas acredito, e fico muito preocupado com isso, que esta ideia de penalizar os mais pobres, pôr em risco o pagamento das pensões da classe média para fazer um choque de consumo e continuar a pagar pensões milionárias, eu acho que isto é simplesmente amadorismo, pouca reflexão, contas mal feitas, e nós não podemos entregar o país a quem não sabe o que quer, não diz o que quer e não fez bem as contas sobre o atual pagamento das atuais pensões, que não pode estar em risco, e o pagamento das pensões no futuro e a sua sustentabilidade, matéria de que devemos tratar. Minhas amigas e meus amigos, não se esqueçam ainda que a ação social é muitas vezes feita em colaboração e contratualização com as instituições particulares de solidariedade social. E nelas, como sabemos, também com as misericórdias. As IPSS e as misericórdias tratam todos os dias de 500 mil de portugueses, crianças que precisam de uma vaga quando os seus pais e mães estão a trabalhar, idosos que precisam de um teto, de uma cama, de uma companhia, deficientes que precisam de assistência especial, 500 mil de portugueses que estão certamente entre os mais desfavorecidos, estão a cargo todos os dias, com proximidade, com responsabilidade e com humanidade das IPSS e das misericórdias. Cortar na ação social é cortar nos que mais precisam. E quanto ao mais, minhas amigas e meus amigos, queria dizer-vos uma palavra sobre o passado, que só é relevante para não nos esquecermos do estado de emergência em que os nossos dois partidos foram chamados à governação. Nós não governámos em tempos normais. Nós fomos chamados a governar porque houve um primeiro-ministro que se demitiu, houve eleições antecipadas, houve um resgate de 78 mil milhões de euros, Portugal não se conseguia financiar em lado nenhum e foram a correr de mão estendida aos credores quando já estávamos a semanas de não poder pagar salários e pensões. Chamaram a Troika, pediram o resgate, assinaram o memorando e trouxeram a recessão. O povo português teve que resolver o problema e nós que garantir as condições para que Portugal não seria uma nova Grécia. Sobre o presente,
eu queria chamar a vossa atenção para este facto. Nós temos os melhores indicadores de confiança económica desde 2001, consumidores, e 2008, empreendedores. Confiança atrai confiança. E a confiança é a base do investimento. E o investimento é a base do emprego. Dia 4 de outubro, não ponham em causa a confiança, porque ela é que traz o investimento e é o investimento que traz o emprego. Nós temos a criação de emprego a subir desde o início de 2013. Chegámos a ter, com aquele resgate e com aquela recessão, ninguém estaria à espera que no dia seguinte a economia estivesse florescente. Mas as empresas portuguesas, com a credibilidade que os portugueses, com os seus sacrifícios, devolveram a Portugal como nação e como Estado, começaram a investir a partir de 2013 e a gerar emprego. Quero chamar a vossa atenção que há uma relação que não é exclusiva, mas é importante, entre estes dois factos. Quando o IRC começou a descer, o investimento começou a subir. E quando o investimento começou a subir, o desemprego começou a descer e a criação de emprego melhorou. Dia 4 de outubro, não ponham isto em risco. As exportações, vocês bem sabem, tínhamos 17 mil empresas exportadoras, agora temos 23 mil. Tínhamos 28% de exportações no PIB, agora temos, a preços constantes, 43%. Estamos manifestamente, como país, como economia, a conseguir marcar pontos na economia global. Cada vez que nós exportamos mais, protegemos melhor a nossa retaguarda. Passámos amanhã com agricultores e empresários agrícolas. E se há um setor onde essa diferença é significativa, é precisamente a agricultura. Perguntem aos agricultores. Quem é que conseguiu que os pagamentos que nunca eram feitos, nem a tempo, nem a horas, passassem a ter dias certos? Não foram os socialistas, foi esta maioria. Quem é que conseguiu que o Proder, que começou com um atraso de 2 anos, porque eles não queriam investimento na agricultura, chegasse ao fim 6 meses antes do final do prazo, com 100% de execução, sem um cêntimo devolvido a Bruxelas? Não foram os socialistas, foi esta maioria. Quem é que conseguiu um melhor envelope financeiro para Portugal numa negociação da nova PAC, que era muito difícil? Estavam mais países à mesa e havia menos dinheiro para distribuir. E Portugal saiu com um envelope favorável. Não foram os socialistas que fizeram essa negociação, foi esta maioria. Não se esqueçam de o lembrar a todos os agricultores. Queria, por fim, dar-vos uma palavra sobre a questão essencial que é o futuro. E para além de no futuro não repetirmos o passado, porque nos custou muito e houve muita gente a sofrer e que ainda sofre, podemos ter esperança. Podemos ter esperança que, com esta maioria, o próximo Orçamento de Estado vai ter
uma devolução significativa de IRS para as famílias. Porque, por um lado, o crédito fiscal do IRS deste ano é pago em 2016 ao contribuinte e, por outro, começará a eliminação da sobretaxa. O Orçamento de Estado para 2016, se for feito por esta maioria, terá já o segundo passo na recuperação dos salários dos trabalhadores da administração pública. O Orçamento de Estado para 2016, se for feito por esta maioria, terá já uma nova melhoria no quociente familiar. E o que é esse palavrão? É uma forma de ajudar as famílias que, tendo filhos ou querendo tê-los, têm obviamente orçamentos com mais despesa e, por isso mesmo, devem ter uma especial proteção por parte da política fiscal. Já introduzimos o quociente familiar em 0,3 e queremos fazê-lo chegar a 0,5 nos próximos 2 anos. É, portanto, um orçamento de Estado de recuperação económica, com criação de emprego, com condições favoráveis ao investimento, que vai devolver IRS às famílias, vai começar a abater a sobretaxa, vai melhorar os salários dos trabalhadores da administração pública, continuará a descida do IRC para atrair investimento e emprego e terá uma especial preocupação nos apoios às famílias mais desfavorecidas e da classe média. Não vejo nenhuma razão para, sendo assim, alguém dizer, sem mais, que vota contra. Minhas amigas e meus amigos, peço-vos humildade na forma como abordamos todos aqueles que têm dúvidas e que têm ainda questões e reservas. Temos de lhes saber responder. Façamos desta campanha eleitoral um exemplo de esclarecimento e não de gritaria. Mantenhamos o tom que corresponde à nossa posição. Nós somos gente moderada e os países governam-se ao centro. Não aceitemos radicalizações que podem pôr em causa a confiança na nossa economia e depois, se não houver confiança, não há investimento e depois, se não houver investimento, não há criação de emprego. Peço o vosso empenhamento e queria agradecer-vos esta magnífica recepção aqui em Orem. Viva Santarém! Viva Portugal!